Eu moro no último andar de um prédio antigo, daqueles com uma arquitetura que já não se vê mais. As janelas são enormes, feitas de madeira pesada e escura, e mesmo com tudo fechado, o vento sempre encontra uma forma de passar por frestas invisíveis, assobiando baixinho pelos cantos. Desde os primeiros dias em que me mudei, notei algo estranho. Todas as manhãs, sem exceção, a janela do meu quarto estava aberta. Não só destrancada, mas escancarada, com a cortina balançando suavemente na brisa matinal. No começo, achei que fosse apenas descuido meu, esquecimento. Talvez eu não estivesse acostumado com o trinco antigo, mas na terceira vez que aconteceu, decidi que precisava ter certeza. Antes de dormir, verifiquei 2 vezes. Girei a tranca, senti o metal encaixar. Empurrei a madeira com força para garantir que estava firme. Não havia como ela se abrir sozinha. E então, no silêncio da madrugada, exatamente às 3h04, eu ouvi um som seco e nítido que cortou o silêncio do meu quarto. Crack. Era o som do trinco girando, lento e deliberado. E depois, o rangido suave da madeira, enquanto a janela se abria sozinha, convidando a escuridão da noite para dentro. O meu primeiro impulso foi racionalizar. Talvez a pressão do ar, o vento que sempre parecia mais forte neste andar. Na noite seguinte, empilhei alguns livros pesados na frente da soleira da janela. Pensei, vamos ver se o vento consegue mover isto. Por volta da mesma hora, o som do trinco se repetiu, mas desta vez foi seguido pelo barulho dos livros sendo arrastados pelo chão. Levantei em um pulo, o coração disparado. Quando olhei, a janela estava aberta e os livros espalhados. O mais estranho era que a cortina estava completamente parada, imóvel. Não havia a menor corrente de ar entrando, nada. Mesmo assim, o trinco se moveu como se uma mão invisível o tivesse girado. Naquela noite, a coisa ficou pior. Ouvi um novo som. Algo batendo levemente contra o vidro, um toque sutil, quase tímido, como se a ponta de um dedo estivesse batendo do lado de fora. 3 vezes. Toque, toque, toque. A curiosidade, misturada a um medo gelado, me fez aproximar. Enquanto eu olhava para a escuridão lá fora, o vidro começou a embaçar, como se alguém estivesse respirando contra ele. E no centro do vapor, uma palavra se formou, como se escrita por um dedo. Oi. Eu recuei, a respiração presa na garganta. Hesitante, estendi a mão e toquei o vidro onde a palavra estava. Estava gelado. Um frio anormal, que parecia penetrar na minha pele. Eu precisava de provas. Precisava saber se estava enlouquecendo. Na noite seguinte, decidi gravar. Posicionei meu celular em um ângulo que pegava a janela inteira e dei o play, deixando-o filmar durante a madrugada. Passei a noite em claro, encolhido na cama, apenas esperando. No dia seguinte, com as mãos trêmulas, peguei o celular e avancei o vídeo. E lá estava. Exatamente às 3h04, o trinco da janela gira sozinho, de forma lenta e inconfundível. A janela se abre. Mas não era só isso. Por um único segundo, quase imperceptível, havia algo do lado de fora. Uma sombra escura, uma silhueta humana, parada na escuridão, olhando diretamente para dentro do meu quarto. Pausei a imagem, dei zoom, tentei limpar a tela. E então eu vi, no reflexo do vidro, um rosto. Pálido, com traços indistintos, como um borrão na escuridão. E 2 olhos. 2 olhos que pareciam fixos, não na câmera, mas em mim. Como se soubesse que eu estaria assistindo aquilo depois. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Naquela manhã, quando fui fechar a janela, notei algo que não estava lá antes. Uma marca na parte de fora do vidro. A impressão perfeita de uma mão, com os dedos espalmados. Uma marca vinda do lado de fora. Mas o meu apartamento é no 9º andar. Não há sacada, não há escada de incêndio, não há absolutamente nada. Eu estava exausto. Exausto de lutar, de trancar, de sentir medo. Ontem à noite, tomei uma decisão. Resolvi deixar a janela aberta. Se algo queria entrar, que entrasse. Eu só queria ver o que aconteceria. Queria que aquilo acabasse de uma vez por todas.
Deitei na cama, de olhos abertos para a escuridão do quarto, com a janela escancarada para a noite. Quando o relógio marcou 3 ou 4, algo mudou. O vento constante que sempre soprava de repente parou. O silêncio se tornou absoluto, pesado. O ar ficou denso, difícil de respirar. E então, a cortina, que antes balançava, começou a se erguer devagar, como se alguém estivesse passando por baixo dela para entrar no quarto. Senti um frio paralisante tomar conta das minhas costas. E ouvi uma voz, calma, sussurrada, mas tão perto que parecia estar ao lado da minha orelha. Uma voz que disse o meu nome, e depois perguntou, posso entrar? Naquele momento, o terror me dominou por completo. Apaguei a luz do abajur, fechei os olhos com toda a força que tinha e fiquei imóvel, fingindo dormir, rezando para que o amanhecer chegasse logo. E chegou. Quando a primeira luz do sol entrou no quarto, eu abri os olhos. A janela estava fechada, trancada, e no vidro, onde antes estava a marca da mão, havia novamente uma palavra escrita com o vapor da minha respiração: obrigado.